Voltando aqui mais um exemplo envolvendo a lei de Raoult, lembrando que soluções ideais, ambos os componentes seguem a lei de Raoult. Um exemplo aqui de solução ideal seria uma solução em que você tem dois componentes com estruturas moleculares bastante parecidas, de tal forma que as interações entre as moléculas dos líquidos puros são, digamos assim, equivalentes às interações entre as moléculas dos líquidos, dos compostos diferentes da mistura. Então, exemplo aqui, você tem dois compostos com estruturas bem parecidas, o benzeno e o tolueno. O tipo de interação entre as moléculas de benzeno puro é do mesmo tipo de interação entre as moléculas de tolueno puro, de tal forma que a ordem de grandeza das interações entre uma molécula de benzeno e uma molécula de tolueno vai ser da mesma ordem de grandeza das interações entre moléculas dos líquidos puros, de tal forma que você vai ter delta H de mistura igual a zero. Para a solução ideal também, delta V de mistura também é zero. Repare o seguinte nesse gráfico aqui, você tem que os dois líquidos seguem a lei de Raoult. A lei de Raoult diz assim: a pressão de vapor do composto na mistura vai ser proporcional à sua fração molar, e você multiplica a fração molar pela pressão de vapor do líquido puro. Então, se você partir, por exemplo, desse ponto aqui, repare o seguinte: o eixo X é a fração molar do metilbenzeno, ou tolueno. Quando a fração molar do metilbenzeno é zero, você tem benzeno puro. Então, nesse ponto aqui, a pressão total é igual à pressão de vapor do benzeno puro. À medida que você vai caminhando da esquerda para a direita, você vai tendo soluções cada vez mais ricas em metilbenzeno. Então, a pressão de vapor do benzeno diminui, enquanto que a pressão de vapor do metilbenzeno aumenta. Tudo linear aqui, lei de Raoult. A pressão total é a soma das duas pressões de vapor. Quando você chega nesse ponto aqui, em que a fração molar do metilbenzeno é igual a 1, você tem metilbenzeno ou tolueno puro. E com tolueno puro, você tem que a pressão total vai ser igual à pressão de vapor do tolueno puro. Repare que a pressão de vapor do tolueno puro é menor que a pressão de vapor do benzeno puro. Isso quer dizer que o benzeno é mais volátil. Vocês já devem saber que a fase gasosa é mais rica no componente mais volátil. Então vamos verificar isso aqui com esse probleminha. Nós vamos empregar a lei de Raoult para calcular a composição na fase líquida e a lei de Dalton para calcular a composição na fase gasosa. Então vamos ver o que temos. A 20 graus Celsius, a pressão de vapor do benzeno puro é 74,7 torr e a do tolueno puro é 22,3 torr. Você sabe que o benzeno é mais volátil, então a pressão de vapor do benzeno puro é maior. A mesma coisa se você comparar a acetona. A acetona é mais volátil, você percebe ao abrir um frasco de acetona que a pressão de vapor da acetona é maior que a pressão de vapor da água. Então, a pressão de vapor do benzeno, vou pôr só B de benzeno, do benzeno puro, coloquei esse asterisco para indicar que a pressão de vapor do líquido puro é 74,7 torr nessa temperatura. E a pressão de vapor do tolueno puro é 22,3 torr. Bom, lembrando aqui, lei de Raoult, a pressão de vapor, por exemplo, do benzeno na mistura vai ser igual à fração molar do benzeno na fase líquida multiplicada pela pressão de vapor do benzeno puro. A pressão de vapor do tolueno
vai ser igual a fração molar do tolueno na fase líquida multiplicada pela pressão de vapor do tolueno puro. Vejamos, qual é a composição da solução desses dois componentes que apresenta uma pressão de vapor de 50 torr nessa temperatura? Então essa é a primeira pergunta. Pense assim, a pressão de vapor total que você tem aqui nesse gráfico, a pressão de vapor total é a soma da pressão de vapor do tolueno com a pressão de vapor do benzeno. Então você pode dizer, vamos subir aqui, subir um pouquinho, opa, subi demais. Então você pode dizer que a pressão de vapor total vai ser igual à pressão de vapor do benzeno na mistura mais a pressão de vapor pressão de vapor do tolueno na mistura. Então a pressão total aqui seria 50 torr. Não vou pôr a unidade aqui para economizar espaço. Então 50 torr. A pressão de vapor do benzeno é a fração molar do benzeno que multiplica pela pressão de vapor do benzeno puro, 74,7. Então 74,7 mais a pressão de vapor do tolueno é igual à fração molar do tolueno, que eu desconheço, fração molar do tolueno, multiplicado pela pressão de vapor do tolueno puro, 22,3 torr. Então eu tenho aqui uma equação e duas variáveis, de forma que se eu for resolver isso aqui, uma variável vai ficar em função da outra. Isso é um problema. Então eu preciso de uma segunda equação aqui. Você sabe que a soma das frações molares é sempre igual a 1. Você tem dois componentes, a soma das frações molares é igual a 1. Então, agora para você determinar a composição então, na fase líquida, ou seja, a fração molar do benzeno com a fração molar do tolueno, basta você resolver esse sistema de duas equações e duas variáveis. Eu vou pausar o vídeo agora, para dar um tempo para vocês resolverem o sistema. Resolução de sistema de equações é extremamente simples, então não tem segredo, e vocês fazem enquanto eu pauso o vídeo. Ok, eu espero que você tenha resolvido esse sisteminha. Eu resolvi pelo método português, provavelmente vocês resolveram por um método mais inteligente, então que o método português não seja inteligente. Veja só, então, a composição na fase líquida corresponde a 53 mol% de benzeno e 47 mol% de tolueno. Não difere muito a composição, eles têm uma porcentagem bem próxima na fase líquida. Mas vamos ver agora com relação à composição na fase vapor. Então, para saber a composição na fase vapor, eu vou usar a lei de Dalton das pressões parciais. Lei de Dalton das pressões parciais. Então, vejamos o que nós temos aqui. Vamos dizer que Y benzeno, Y tolueno sejam as frações molares na fase gasosa. Frações molares na fase gasosa. Então, a lei de Dalton diz o seguinte: a pressão parcial do benzeno vai ser igual à fração molar do benzeno na fase gasosa, que multiplica a pressão total. A pressão total é 50 torr. Então, a fração molar do benzeno na fase gasosa vai ser igual à pressão de vapor do benzeno, a pressão parcial do benzeno, dividido pela pressão total. A pressão de vapor ou pressão parcial do benzeno a gente calcula com a lei de Raoult. Está aqui, ó. Então, vamos substituir aqui na lei de Dalton. Fração molar do benzeno na fase líquida multiplicada pela pressão de vapor do benzeno puro. E aqui eu divido pela pressão total. Então,
A fração molar do benzeno na fase líquida é 0,53. A pressão de vapor do benzeno puro é 74,7. Então note que esse produto aqui é igual à pressão de vapor do benzeno na solução, ou seja, a pressão parcial do benzeno na fase gasosa. A pressão total é 50. Então, fazendo isso aí, vamos fazer a continha. Deixa eu apagar aqui. Então, em cima eu tenho ponto 53, que multiplica por 74,7. Isso aqui. O resultado eu divido por 50. Então, dá 0,79 ou 79 mol por cento. Então repare só, vou colocar aqui, a fração molar do benzeno na fase líquida é 0,79, a fração molar do tolueno na fase líquida, então é 0,21. Então, na fase líquida não, na fase gasosa. Então aqui nós temos frações molares na fase gasosa. Eu troquei as bolas nessa última frase, mas acho que vocês entenderam. Então, veja só, o benzeno na solução, ele está na porcentagem de 53 mols por cento. Mas, como o benzeno é mais volátil que o tolueno, na fase gasosa, a concentração de benzeno vai ser maior do que na solução. Então, a fase gasosa sempre é mais rica no componente mais volátil. Isso é importante vocês lembrarem. Bom, próxima aula continuamos com esse assunto. Até lá.